Eu li um livro esses dias de um cara chamado... Acho que vocês falaram bastante com o Andrei sobre isso. Um cara chamado Sachin Panda. Sachin Panda é um pesquisador indiano. O cara é monstro, assim, na questão de ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é a ritmicidade do seu corpo dentro de um intervalo de um dia. Por isso que é ciclo circadiano, né? De dia. E tem coisas que, se você for observar na sua vida, que acontecem em ciclos, né? Você normalmente tem fome num determinado horário, normalmente tem sono num determinado horário, normalmente tem mais preguiça ou fica mais agitado e mais alerta num determinado horário. E isso se dá, essa ritmicidade do seu corpo se dá por flutuações específicas de alguns hormônios, né? Por exemplo, agora é 8h15. Essa hora, naturalmente, é para o nosso cortisol começar a cair. Cortisol é um hormônio que é liberado pela sua glândula suprarrenal. É o hormônio conhecido como hormônio do estresse. Duas coisas modulam a atividade do cortisol. Ritmo circadiano, então ele é um hormônio que oscila de acordo com o ritmo, e estresse. Quando você fica estressado, a sua glândula suprarrenal, o seu cérebro identifica o estresse, e envia uma mensagem para a sua glândula suprarrenal, que fica acima do seu rim, e a glândula suprarrenal secreta, entre outras coisas, cortisol. Isso é uma coisa cíclica do nosso dia, né? O cortisol. Quando o cortisol está caindo, um outro hormônio deveria começar a subir, chamado melatonina, que é um hormônio que começa a dar sono em nós, começa a induzir sono. Obviamente, a gente está exposto a muita luz aqui, a luz vai inibir a produção de melatonina. O ideal é que a gente estivesse num ambiente escuro para começar a produção. Então o Andrei, quando foi medir isso aqui, tava ligado às 3, cara, era absurdo, era tipo a luz do sol isso aqui. Exato. Então isso aqui tinha 200 mil lux. Isso é muito... Ele falou que era a luz mais forte que ele tinha visto. Isso é muito agressivo, assim, pro nosso cérebro nessa hora, né? Era pra gente... E aí já era, né? Sono fudeu. E vocês fizeram merda aí de tomar cafeína, então vocês estão mais fudidos aí. Eu fiz me inscrevi pelo podcast. Vocês já era, cara. Vocês estão ferrados. Agora vão dormir só depois da manhã. E... Tu dorme regrado também? Cara, eu durmo quase todos os dias 10h30 da noite. E acordo... Então o Andrei te xinga? E acordo 5 da manhã. O Andrei tá dormindo essa hora já, cara. Ele dorme 9 e pouco, Durmo 10h30 e acordo... Cara, eu cago sempre no mesmo horário, cara. Porra, isso Teu corpo já tá... Não, é sério mesmo, cara. É impressionante, eu acordo, o André até brinca, parece que todo dia é quarta-feira, porque é a mesma coisa o dia inteiro. Ó, eu acordo 5 da manhã, 5h15 por aí, limpo a areia do gato, dou comida pro gato, faço café. Daí suja Tomo líquido, eu cago na areia do gato. Faço café... tomo café lendo... Eu tô num desafio agora, depois a gente pode conversar sobre esse desafio. Eu tô num desafio agora chamado 75 dias hard. É o que tu é a cobaia do teu próprio experimento, Eu sou a cobaia, exatamente. Vou falar disso depois, sem esquecer agora, hein? A gente tá preso lá na gravidez. A gente tem que voltar pra gravidez. E aí eu acordo, tiro a areia limpo a areia do gato, faço café, leio 10 páginas de um livro, que faz parte do desafio, ler 10 páginas de um livro. Depois que eu leio as 10 páginas do livro, eu como. Faço minha primeira refeição. Aí depois vou trabalhar. E aí, cara, meio-dia eu vou à academia, volto da academia, tomo banho, começo a atender meus pacientes às 3 da tarde, atendo até às 9 da noite, saio dos pacientes, e finzinho da tarde tomo whey, saio do paciente, janto e durmo. É isso todos os dias. Cago depois do meu café da manhã, sempre dá vontade de cagar. Menos sábado e domingo. Sábado e domingo também, só não tenho os pacientes. Aí eu jogo videogame ou descanso. Por que eu tenho feito isso, cara? Porque esse cara, o Sachin Panda, ele escreveu um livro chamado The Circadian Code. Ele não tem em português esse livro, eu acho. Acho que só tem em inglês, não encontrei em português. Mas baixa lá e lê em inglês, bota no tradutor, se vira aí, dá um jeito, vai dar boa. Quem quer acompanhar a ciência tem que aprender inglês, cara, porque a produção científica é publicada em inglês. O indiano publica em inglês, o chinês publica em inglês, o português publica em inglês, o brasileiro publica em inglês, tem que começar no inglês. Circadian Code, o nome do livro. E, cara, ele cita uns trabalhos que eu fui ler o trabalho na revista científica original, o trabalho original. É muito foda, bicho. É muito foda, é muito impactante, assim. Ele pegou vários artigos e reuniu no livro e desenvolveu Exato, uma tese dele que é essa tese da importância do ciclo circadiano. Tem um trabalho em particular dele que o que ele fez, cara? Olha que foda isso. Você consegue... Ele basicamente mostrou que você consegue emagrecer sem reduzir a quantidade calórica ingerida. E aí os nutricionistas vão ficar puto comigo agora aqui, mas depois eu deixo as referências aí. Não é também uma perda de peso de um cara de 130 quilos para 80, tá? É uma perda de peso... pequena, mas sem reduzir o aporte calórico. Deixa eu explicar. Basicamente, o que ele sustenta, cara? Que não interessa muito o que você come.
Desculpa, vou refazer essa frase. Não interessa só o que você come. Interessa a hora que você come também. Ele publicou o artigo num jornal chamado Cell, que é uma das de célula em inglês. Cell, S-E-L-L, é uma das 3 melhores revistas científicas do mundo, junto com a Science e com a Nature. E ele fez assim, fez um aplicativo de smartphone, porque os caras têm dinheiro lá, né? Se aqui a gente não consegue fazer isso. Tem que mandar carta, sei lá. Então os caras mandou fazer um aplicativo de smartphone e chamou uma galera e falou assim, ó, baixa esse aplicativo aí, a gente vai fazer um controle agora da sua ingestão alimentar, não muda nada. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês botam aqui a hora que vocês levantaram, botam aqui a hora que vocês comeram, batam uma foto do prato, porque daí ele tinha vários nutricionistas que faziam mais ou menos uma contagem calórica de quanto que tinha de caloria naquela foto do prato do cara. Sensacional, né, velho? Muito massa. E ele conseguiu fazer com uma galera. Isso é E as pessoas eram, tipo, voluntárias ou elas recebiam? Elas recebiam. Lá fora, aqui no Brasil não pode. Porra, muita grana pra... Aqui no Brasil não pode. Lá eles podem pagar. Eu vou te dar $30 por dia pra você participar do estudo. Muito pra um bom. Estudante. Imagina um estudante tá ganhando que dá dinheiro pra Não tirar fazer foto. nada, só pra Imagina um estudante que da USP falar, ó, velho, vou te dar 100zão aqui se você bater foto da sua comida. Pô, da hora, velho. Não pode, porque o comitê A galera já bate de graça, Sério? pô. É, não Pelo pode. comitê de ética Aqui não não pode. Não deixo. Mas qual que é o argumento? Sei lá, velho. Alguma coisa aí que... Sei lá. Parece não entendo esquisito. também. Aí, o que o cara viu? Primeiro, ele fez Ele viu algumas coisas bem importantes, cara, pra aplicar na nossa vida. Ele viu primeiro que existe um jet lag alimentar nos finais de semana. Isto é, ele plota os gráficos das várias pessoas num esquema lá, com cada pontinho é um dia alimentado da pessoa. Ele vê que tende a seguir uma regra. O cara acorda mais ou menos umas 8, toma um café, almoça 12:30, depois come de tardinha e faz a ceia lá de noite. Ele vê que existe mais ou menos um padrão. Tem pessoas que têm uma janela alimentar maior, isto é, toma café 7 da manhã e faz a última refeição 23 horas, por exemplo. É uma janela alimentar grande. Tem pessoas que têm uma janela alimentar menor, ou seja, toma o café 9 da manhã e janta 21 horas, ou seja, 12 horas de janela alimentar, a outra tinha 16, tá ligado? Então, janelas alimentares. O cara pegou muito dado, né? Muito dado, muito foda. Pegou o peso das pessoas, se faz atividade física, como é que elas dormiram, questionário de satisfação com sono, sensação de energia durante o dia, várias paradas. Ele viu que, ok, tinha essa flutuação, mas ele viu que as pessoas tinham um delay final de semana. Então aquela pessoa que normalmente toma café às 8 da manhã, no final de semana tomava às 10. Tá? E isso ele apontou como um problema. Por quê? O Andrei deve ter falado aqui. Para regular o seu ritmo de sono, você precisa se expor à luz natural e acordar sempre no mesmo horário. Então você, cara, acordou de manhã, abre a janela que você vai regular o seu ritmo de sono. Então você entrou luz natural no seu olho, a luz natural viajou através de fibras nervosas até o núcleo supraquiasmático do seu hipotálamo, ajustou uns genes chamado de clock. O nome do gene é clock, relógio mesmo. Deu o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2017. A galera que descobriu isso ganhou o Nobel. Ajusta. Fudido, cara. Esse tema é quente agora. Aí você ajusta esses genes e ele vai regulando. Se você acordar no mesmo horário, se expor ao sol de noite, a tendência é que você... Se expor a pouca luz de noite, a tendência é que você vai regulando seu sono. E, cara, você regulando seu sono, você resolveu 80% dos problemas que você acha que você tem. Se você regular o seu sono. Principalmente se você tem algum tipo de fator de risco genético e tal para doenças psiquiátricas, que a gente pode falar um pouco mais depois também. Tá, ele viu... Então, para a parada da regular o sono, o horário da exposição à luz solar é importante. Para regular o nosso ritmo circadiano metabólico de alimentação, o horário das refeições é como se fosse o horário de exposição ao sol. É como se fosse ele seta o seu ritmo metabólico. Esses genes clocks que a gente tem no supraquiasmático, no relógio mestre, que regula o nosso sono, nossa fome, nossa energia, a gente tem no fígado também. Nas células do fígado, bicho. E o fígado não tem como você expor ele à luz solar. Então, a hora que entra a energia no corpo, que é o alimento... É tipo como se fosse a luz pro cérebro. Então o que ele pediu pra galera? Ó, pessoal, agora eu quero que vocês comam sempre no mesmo horário. Esquece isso do final de semana, tomar café mais tarde, almoçar meia tarde e não jantar. Eu quero sempre no mesmo horário e vocês não vão mexer na quantidade calórica ingerida. O que ele percebeu? Que as pessoas perderam peso. Ele percebeu que a galera dormiu melhor. Cara, a percepção de energia ao acordar e durante o dia melhorou pra caralho. E uma série de outros marcadores. Aí ele publicou o artigo no jornal Cell,
uma pancada de gente começou a criticar, pô, mas como é que pode? Qual que é o mecanismo? Não sei o que e tal. Aí ele desenvolveu um estudo com camundongo, com ratinho em laboratório. Fez É bem mais controlado. Mais controlado, e você pode, infelizmente, permitir... Infelizmente não, é necessário isso, mas a gente tá migrando para outros sistemas, mas a gente consegue fazer eutanásia no bichinho e analisar a célula, ver o que aconteceu nesses genes e tal. Cara, eu fiquei de pau duro quando eu olhei o artigo, cara. Pô, é muito foda. Não, é sério mesmo, cara. Eu fiquei... Assim, eu falei, caralho, velho, isso aqui é foda. E no outro dia eu comecei a implementar na minha vida, porque se tem ciência, eu boto na minha vida. Mas ele não chegou a definir qual que é o melhor horário. Não, ele não definiu Ele qual só que é o viu melhor. que, tipo, o melhor é ter um horário. O melhor é ter um horário, cara. Tem que ter um horário. E Inclusive no siga final de aquele semana horário. ali não dá pra mudar. Inclusive no final de semana. Você se alimentar em horários diferentes no final de semana seria como você acordar meio-dia. Então todo dia de semana você acorda às 7 pra trabalhar, final de semana você acordou meio-dia, domingo você acordou meio-dia, bicho, de noite você já não vai ter Segunda-feira tu sono, tá segunda fudido. você vai estar fudido. É a história da nossa vida. Comer é a mesma coisa, cara. Comer é a mesma coisa. Saca? Caralho. Metabolicamente vai dar um desajuste na Não, segunda. imagina também de um dia pro outro, né? Sei lá. É? Mudar o horário de terça pra quarta, por exemplo, já dá um... Cara, a ideia dele é isso. Come sempre, faz esse ritmo. O que ele olhou nos animais, cara? Fez o mesmo esquema. Cara, resumindo, é possível perder peso comendo a mesma quantidade de coisas, apenas comendo elas na mesma hora. Isso. Cara, é impressionante, né? Por quê? O que acontece? É muito louco. Ó, presta atenção no raciocínio do cara. Ele viu isso no modelo animal. Ele pegou os animaizinhos, ele só dava o alimento num determinado período pros animais, por um grupo. Então um grupo só podia comer tal horário. E o outro... Outro grupo tinha o dia inteiro, podia ir lá beliscar e tal e tal. O outro só no mesmo horário. Cara, a quantidade calórica que os dois grupos comeram foi a mesma, bicho. A mesma. Só que o animalzinho que comeu o dia todo ganhou mais peso do que o animal que comeu num horário específico. Por quê? Pensem comigo. Vocês estão pensando agora? Estão pensando aí, pessoal? Tô Pensem comigo. ativadíssimo. 100% Ó, ligado. você tem uma ritmicidade de flutuações hormonais no seu organismo. Segundo ele, existe um momento específico onde esses hormônios estão mais altos, que permite um encaixe energético ali, que seu corpo consegue trabalhar melhor com aquele metabolismo ali. E aí você armazena menos. Uma ou otimização de Exato, metabolismo. cara. Tipo, você colocou na janela certa. Entendi. É tipo você tomar whey protein, né? A proteína 5 horas depois do treino, ou tomar depois do treino. Você pegou uma janela. Nutrition time. Você pegou um tempo próprio. Mas então a partir desse estudo, seria possível também desenvolver quais seriam os melhores horários. É o que deve estar rodando agora, cara. É Caraca, foda, bicho. caralho. E ele viu Pô, assim, muito foda. ele viu o quê? O animalzinho que come a comida o dia todo, tem uma série de disfunções naqueles genes clock no fígado. Tem uma série de disfunções no que a gente chama de metaboloma, que é o quê? Dentro do seu intestino você tem uma população imensa de bactérias vivendo ali. E é bom que você tenha, né? Você tem que ter essas bactérias, que é a microbiota intestinal. Essas bactérias, quando você joga ali, elas ajudam na produção e degradação de algumas substâncias que tem no alimento. Eles viram que esses animais que comeram no momento específico, eles tinham esse metaboloma mais ajustado. Era como se o metaboloma, se as bactérias meio que esperassem a hora certa para chegar ao alimento, enquanto que no Caralho, outro estava todo desajustado. A gente é feito pra ter uma rotina, na É verdade. feito para ter uma rotina, cara. Meu Deus, Porra, pô, mano, a gente vai e agora morrer. eu tô pensando no que meu pai sempre me falou e eu falava, tá viajando, que é isso. É. Tipo, tu tem que comer meio-dia É isso, todo cara. dia, não, É isso. não dá pra um dia comer meio-dia, outro Cara, dia. Porra. assim, e outra coisa, cara, é assim, façam isso. Tentam, tentam. Pô, mas é muito foda, cara. Porque a cultura, tipo, atual chega final de semana, tu avacalha, tu vai pra balada e já era. Quer que Mas acabe não é as só no final de baladas? semana, né, cara? É tipo... Durante a semana. Durante a semana eu avacalho muito, tem um dia que eu como às 11, outro como É, Mas não digo nem comer, dormir, né? É, cara, assim. Dormir também. E ó, vou te falar. Tu quer que acabe as baladas. Não, é isso. não quero que acabe as baladas. Vamos trazer mais pra cedo. A Começa às 5 opção da é tarde. balada todo dia. Começa 5 da tarde. Faz um ritmo. Todo dia balada pra não É, perder o rotina. ritmo. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente. Daqui a pouco a gente tá com 1 milhão. Tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?